enriquecemos nossas recordações com uma parte preciosa da história de contribuição ao setor naval do companheiro Aguilar Ribeiro da Silva. Aguilar Ribeiro da Silva. Olha, eu fichei no estaleiro Verome em 1980, 26 de março de 1980. Eu trabalhei em empreiteiras no estaleiro. Anterior às empreiteiras no estaleiro, eu trabalhei trocador de ônibus em Vitória, Espírito Santo. Olha, eu comecei no estaleiro Verome, como já falei, em 1980, 26 de março de 80, e tive uma trajetória de trabalho no setor de pintura, né, como ajudante de pintura, e já em 85 participei do movimento de luta da greve histórica de 85. Em 1987 é que eu participei da primeira eleição do sindicato como último suplente na chapa do então presidente, na época, hoje deputado federal, Luiz Sérgio. Olha, o sindicato para mim é o instrumento legítimo de luta dos trabalhadores, que no meu entender é um dos melhores instrumentos. Agora é preciso que os trabalhadores tenham também essa compreensão do sindicato. Olha, eu comecei a minha militância sindical em 87 e tive a satisfação, né, de criar um período de discordância política, uma chapa, né, para disputar a eleição do sindicato, onde a gente formamos um grupo de pessoas importantes, como vice Paulo Inácio, o José Inácio era o meu secretário de Finanças, o Josias. Então a gente tinha uma equipe boa de luta, porque o momento que a gente assumiu o sindicato exigia isso. O sindicato, na época, a categoria, o estaleiro estava fechado, não tinha emprego e precisávamos de companheiros que realmente se dedicassem à luta, mesmo sem um emprego, e foi isso que aconteceu. Foi um dos momentos mais ricos de experiência e de capacidade de luta que tivemos no período de 96 a 2000. O sindicato, atualmente, eu entendo que ele está enfrentando alguns problemas, tanto pela correlação de força da política, né, nacional, e além disso a direção, a falta de experiência da atual diretoria para comandar o sindicato num período tão importante quanto esse que o Brasil está passando. Um período de dificuldade dos trabalhadores, onde as lideranças, né, sindicais, elas têm que ter uma postura mais atuante, tem que ter uma postura mais ofensiva na busca de consolidar a política, porque a política da indústria naval, ela requer ação política do governo federal e requer ação política muito mais dos trabalhadores. Por exemplo, nesse momento de não perder a política que foi construída do conteúdo nacional, que é isso que viabiliza que as grandes obras sejam feitas no Brasil, as plataformas, navios e por aí vai. Olha, o que eu fiz juntamente com a diretoria no período que eu assumi o sindicato foi luta. E foram lutas importantes e lutas com vitória. Então, baseado nessas lutas, se precisassem fazer tudo de novo, com a equipe de diretoria que naquele período estava comigo na unidade da luta, certamente faria tudo de novo. Olha, eu primeiro quero agradecer aqui o Paulo Inácio por esse espaço nesse vídeo importante que está sendo construído, e eu entendo que nós precisamos valorizar essas iniciativas, porque é dessa iniciativa que a gente realmente mantém viva a história de luta da classe trabalhadora, dizer aos trabalhadores que é importante espelhar nas ações concretas que tiveram vitória. E eu tenho certeza que tanto meu período de luta quanto o período do Paulo Inácio, que está me entrevistando nesse momento,
foi um dos períodos mais ricos de luta e vitória dos trabalhadores. E agora, quem enriquece nossas recordações com a sua história é o companheiro Zélio Maia, mais conhecido no Verôme como Bigode. Bigode foi vice-presidente do saudoso Manuel Patrocínio de Santana. Zélio Maia. Bem, eu na Verôme tinha apelido, Bigode. Em 71, março de 71. Pescador de alto mar. A minha trajetória, por exemplo, eu fichei lá como ajudante. Depois eu fiz um curso de solda e passei a trabalhar como soldador nas oficinas e na carreira, área de produção. O Manuel Patrocínio era um homem de diálogo, né? Era um sindicalista, assim, vamos dizer, por vocação, né? Tinha alguma experiência, mas era um cara da paz, um cara que sempre procurou o direito dos trabalhadores e fez lá um bom serviço. Por exemplo, o Village foi, como é que se diz? Foi ele que teve a ideia de construir ali naquele lugar ali, que era um lugar deficiente, né? Lamaçal, essa coisa, construir um conjunto habitacional. Maria. Porque a gente não tem arrependimento nenhum do tempo que viveu lá dentro. Aquilo que foi permitido a gente fazer, a gente fez por bem nosso e por bem da empresa. Eu agradeço por ter participado desse documentário, desse trabalho seu. Eu agradeço por ter me reportado essa oportunidade. Quem sabe seja a última oportunidade existente. Eu agradeço a você. Muito obrigado. Agora, quem nos conta a sua história é o companheiro Ricardo Arieira Oliveira. Ricardo Arieira Oliveira. Entrei em 26 de maio de 1977. Eu trabalhei em vários lugares. O primeiro emprego meu foi numa empreiteira na CSN Volta Redonda. Depois que eu entrei no Verôme. Fiquei acho que uns 12 anos trabalhando direto na ferramenta, que eu era, minha profissão era encanador. Eu entrei como oficial de terceira e cheguei a CN3. Era muito legal esse período dentro da empresa, a gente tinha uma relação com os companheiros, meio que família, né? Naquele momento era meio que família, a gente respeitava, ajudava o outro, e assim, era um trabalho que evoluía, um trabalho gostoso, e a relação que a gente tinha com os companheiros também. Um dos momentos bons que marcou muito, eu acho, foi quando a gente lançava os navios no mar, né? A gente fazia o navio, aí a gente liberava os portões do estaleiro, a gente podia levar os familiares, os filhos, as esposas, né? Os pais, e assim era uma grande festa, a gente tinha aquele churrasco depois do lançamento, era uma relação assim, de família mesmo, muito legal. Tinha também mensalmente as festas dos aniversariantes, os trabalhadores faziam aniversário, a empresa promovia um jantar, né, num restaurante, onde juntava todos os aniversariantes do mês e tinha um sorteio, alguns brindes, aquilo era motivação, né, para os trabalhadores, é um momento importante. E eu faço parte dessa história, você também, Paulo Inácio, né, Raul Levato, Luiz Sérgio, Aguilar, todos os presidentes depois de mim, antes também,
Manuel Patrocínio, que começou também lá atrás, com as dificuldades que ele tinha na época, né? Contribuiu para a politização. Uns mais, outros menos, cada um tinha a sua forma de conduzir a luta, mas sempre ao lado defendendo a categoria da classe trabalhadora. Paulo foi marcante, a greve mesmo de peso do mandato, foi de 32 dias. Falamos 32 dias, a greve parou 100% do estaleiro, a direção da empresa às vezes forçava a barra, ameaçava várias vezes, né, para a imprensa local, fora, mas foi uma greve que marcou, uma greve por aumento salarial, um homicídio coletivo, em que a empresa estava intransigente, polícia fazendo pressão, reprimindo os trabalhadores, mas a gente conseguiu vencer e sair vitorioso dessa greve. Foi uma greve muito importante. E se não representar os trabalhadores, próxima eleição você troca, né? A diretoria passa. O sindicato tem que ser preservado na direção, não atende os interesses dos trabalhadores, tem que dar lugar para outro. E no meu período foi assim, no seu também, né, Paulo? E nos outros que passou, a renovação é saudável, tem que existir, né? Ah, sim, Paulo, faria. Acho que eu fiz processo de luta e toda a trajetória do sindicato, ela foi, na minha concepção, eu faria tudo de novo, ela foi muito interessante, né? O processo, no meu período e tal. Olha só, Paulo, eu queria agradecer você, né, por estar fazendo esse trabalho. Você tem você mostrou aqui um grande arquivo, né, e toda a sua dedicação com relação à história, né, da Verome, do sindicato, né, e tal. Isso eu queria te agradecer, né, essa oportunidade, né, que você está dando para a gente relembrar um pouco a história do passado, que é legal, né, que serve de exemplo para os mais jovens e a gente também, né, trocar umas ideias com os companheiros, se reunir, essa oportunidade que você está dando, na verdade, para a gente, o seu esforço, né, para poder isso acontecer, não é fácil, né, a dificuldade e tal. Eu te agradeço e te parabenizo por essa iniciativa. Enriquecemos nossas recordações com uma parte preciosa da história de contribuição ao setor naval do companheiro Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira. Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, 20 de janeiro de 1975. Não, antes de trabalhar na Verome eu só era estudante, porque no dia 20 de janeiro de 1975 eu ainda tinha 16 anos de idade. Foi quando a minha carteira profissional foi assinada. Bom, na Verome eu entrei na escola técnica, trabalhei depois na oficina de acabamento, no sol e chuva, mas paralelo a isso eu cursei o curso técnico de mecânica. Então eu estagiei na mecânica a bordo, estagiei também na oficina mecânica e depois fui para o delineamento. E no delineamento eu fiquei até ser eleito presidente do sindicato em 1987, porque em 84 eu já tinha sido eleito na chapa que elegeu o Raul Alevato, mas eu continuei dentro da empresa trabalhando, só foi liberado em 87. Por exemplo, isso que a gente chama da ficha suja, que eles não admitem, é porque na cultura deles eles acham que traíram a empresa como se tivesse traído a pátria e como o traidor, então não tem caminho para reconciliação. Então essa cultura é uma cultura que, a meu ver, agride muito a maneira de que nós vemos o mundo e a maneira como nós vivemos a nossa vida, quer seja na comunidade, quer seja no sindicato, quer seja nas igrejas aonde participamos, porque a essência da nossa cultura e do nosso ser é uma essência que sabe reivindicar, mas sabe perdoar, é uma essência que se atrita, mas se reconcilia, né? E o que eu vejo
da relação deles é uma relação que não há muito caminho no que se tange à reconciliação, ao reconhecimento. Eu acho que eles só reconhecem o trabalho, infelizmente. Eu sou um deputado que, em primeiro lugar, preciso puxar a brasa para a sardinha de Angra dos Reis, em segundo lugar, puxar a brasa para a sardinha do estado do Rio de Janeiro que eu represento, e em terceiro lugar, puxar a brasa para o país, porque acima de tudo, um gaúcho, um pernambucano, um goiano, um mineiro, nós somos todos brasileiros. O presidente Lula, que foi o melhor presidente e o mais popular presidente que nós tivemos, que é perseguido muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros, ele nunca mudou de lado. E exatamente por nunca mudar de lado, tem sido cotidianamente perseguido. Continua um operário, e como operário ele tem sensibilidade às nossas demandas, aos nossos sofrimentos, às nossas angústias, e por isso ele foi um bom presidente, porque ele soube ouvir, e além de saber ouvir, ele é a própria conjunção das nossas lutas, dos nossos desejos, das nossas esperanças. Por isso que ele continua no coração de milhares e milhares de brasileiros, apesar do massacre que sofre cotidianamente. Mas é bom lembrar, os golpes visam sempre subordinar um povo e uma nação aos interesses dos mais poderosos, e é o que nós estamos assistindo agora no Brasil. Nunca perder a esperança, ter clareza que nós vamos ter que lutar sempre, ter muita solidariedade entre nós e saber que o nosso adversário não está do nosso lado, mas está do outro lado da rua, né? E nossos adversários são aqueles que, quando têm instrumentos de poder, nos negam o trabalho, como esse governo está nos negando agora, liquidando o fim de conteúdo nacional e comprando lá fora aquilo que nós podemos fazer aqui. Não me arrependo de nada, trabalhei, lutei, sonhei, continuo trabalhando, continuo sonhando e continuo, acima de tudo, acreditando no Brasil e nos brasileiros. Faria tudo novamente. Desta luta toda tem um pouquinho da minha contribuição, mas essa contribuição, mesmo pequena, mas com muita dedicação, com muito afinco, com muita garra, eu me orgulho muito dela. E quando eu estive, onde estive, travando esta luta, eu tenho convicção e certeza de que estava ali representando muito daqueles que me ajudaram a estar lá. Me ajudaram quando estiveram junto comigo no sindicato, me ajudaram quando estiveram junto comigo nas manifestações que travamos. Então eu só sou o que sou porque também sou o somatório de todos aqueles que sonharam junto comigo. O que eu gostaria de deixar muito claro é que é muito bom o trabalho que o Paulo Inácio está fazendo, de forma muito dedicada, de forma muito simples, mesmo com a dificuldade em decorrência do AVC que ele teve, porque ele está ajudando a manter viva a história que, no fundo, é a história de todos nós, que vivemos o estaleiro Verome, vivemos o estaleiro Brasfels, vivemos, acima de tudo, aqui em Angra dos Reis e continuamos a amar essa cidade e querer o melhor para ela. Então, uma das formas que se tem de manter viva a esperança no coração das pessoas é não deixar apagar a memória da luta dos trabalhadores. Esse trabalho dedicado do Paulo Inácio tem este mérito. Então, eu gostaria aqui de deixar essas palavras de reconhecimento à sua dedicação e o trabalho que você vem desempenhando.